Olá, bem-vindos ao podcast A Menina, Criança e Sua Longa Caminhada. No episódio de hoje, voltaremos a um assunto já conversado antes, mas muito importante, especialmente neste ano de eleições no país: a mulher no espaço político, como sujeito e como objeto das políticas públicas. Eu sou Maria Lígia Conte e minha convidada especial de hoje é a vereadora Yara Bernardi. Seja muito bem-vinda, vereadora. Eu gostaria que se apresentasse, por favor. Sou Yara Bernardi, professora de profissão, vereadora, primeira vereadora eleita em Sorocaba junto com a vereadora Diva Prestes em 82. Tive 3 mandatos de vereadora, 3 mandatos de deputada federal. Hoje, 3 mandatos de vereadora, depois fui candidata a prefeita, depois 3 mandatos de deputada federal. Trabalhei no Ministério da Educação também, 3 anos. Voltei a ser vereadora agora, em Sorocaba. Legal, mas E os eu vi hoje, sempre nas eleições a gente dá uma olhada na trajetória de quem a gente vai votar, sempre não é verdade. No meu caso, a maior parte da minha vida, em anos vividos, a maior parte da minha vida eu votei em quem meu pai votava, dificilmente em quem marido votava, né? Meus maridos não eram muito de dar opinião nesse sentido, assim, de eu aceitar a opinião, foi mais do meu pai. Por muitos anos, meu pai dirigiu, não por imposição dele, né? Mas era normal. indica, indicação, você não tinha E é, referência. Na minha juventude também votava, porque a gente não tinha referência política na ditadura militar, tinha grandes escolhas. Eu trabalhava, estudava, então, não tinha referências políticas e nem movimento político para a gente participar. Na época da ditadura não tinha, então a gente votava em quem a família indicava. Mas eu venho de uma trajetória, eu esqueci até de falar, né? Vereadora, candidata a prefeita, deputada federal, depois voltei a ser vereadora agora, mas eu sou da formação do PT, das lutas da década de 80, 70, 70, 80, depois que me formei professora, que eu comecei na vida política. Primeira participação política que eu tive, ativa pública, foi das greves dos professores na década de 80, que eu fui do sindicato, entrei como para dar aula, já entrei com uma grande mobilização de professores em São Paulo e no Brasil. Fui sindicalista da POSP. A partir daí foram as minhas primeiras atuações políticas. Aí eu fui entrando no Comitê Brasileiro pela Anistia, a luta dos desaparecidos e exilados políticos. Aqui a minha cidade, Sorocaba, é uma referência disso, pela morte dos estudantes Alexandre Vanuc Leme e Marco Antônio Dias Batista. Luta pelas diretas, formação do Partido dos Trabalhadores. Sorocaba, eu sou a primeira afiliada do PT, na primeira formação do PT, quando o PT se criou, e aí em 82 já, a primeira eleição que o Partido dos Trabalhadores participou, legalizado, foi que eu me elegi vereadora junto com a vereadora Diva Prestes aí. E daí que eu comecei a vir a carreira política de verdade com mandato eletivo. Mas antes disso, eu já tinha muitas atividades políticas participando. que Sempre legal. trabalhei como é que se diz, os temas que eu julgava importante. Se eu estava lá no parlamento, era para defender as mulheres. Com pouquíssimas mulheres que nós tínhamos, eu estava lá para defender as mulheres, ou representar as mulheres. As causas da educação, como professora, sempre. As questões ambientais. Eu nunca fui focada simplesmente num tema, como muitos parlamentares. Causa ambiental, causa das mulheres, educação, direitos humanos. Esses temas que eu sempre trabalhei, como deputada e como vereadora. Bacana. Então, eu que eu estava dizendo que eu não pesquisar. Agora a gente pesquisa. Agora eu pesquiso. Eu tinha dito a gente sempre pesquisa, mas agora eu pesquiso. E hoje, especialmente, porque a gente ia conversar, eu fui dar uma olhada de novo na sua trajetória. E daí tem bastante trabalho feito pelas mulheres, né? Assim, feito para as mulheres, né? Mas antes da gente chegar aí, eu gostaria de perguntar a sua posição. Eu escrevi umas perguntas aqui quando eu entro em temas que eu E completamente. já, até para você fazer as perguntas, eu me apresentei dessa forma e os temas que eu trabalhei.
assim mesmo. porque nesse período nós não tínhamos as redes sociais, Ah, entendeu? Não tínhamos as redes sociais como é hoje, você faz qualquer coisa, você posta lá, tem pelo menos um número significativo de pessoas ver. Então hoje eu posto determinadas coisas e aí as pessoas, quem é essa aí? De onde ela surgiu? Entendeu? é, Ninguém estava lá na década de 80, então às vezes essa questão aqui é com a juventude. A juventude, quem é essa aí? Eles não tinham nascido ainda. é, Então, está aparecendo agora em época de eleição, ou quem é ela? Interessou pelo assunto, foi procurar para saber quem sou eu. Então, por isso que eu dei o meu currículo, porque é comum isso hoje. As pessoas, a juventude, uma parcela da juventude hoje não sabe quem sou eu. Está me vendo agora em determinadas ações. E aí vem, quem é essa aí? De onde ela mas surgiu? eu entendo, está certo, foi super pertinente a sua apresentação, e eu te conheço há muitos anos de nome, conheço, vejo a sua presença nas eleições sempre. É, eu tenho votado sempre que você é candidato a alguma coisa, eu voto em você, mas eu tenho acompanhado, mas nunca, eu não tinha o hábito, não tinha o hábito de pesquisar o que tem sido feito, que agora eu estou buscando mais isso, né? Com todos esses escândalos, inclusive de políticos atualmente, a gente vê o que, que as pessoas fizeram durante aquele tempo. Mas antes da gente chegar nisso, nesse trabalho que você fez especificamente, das leis e as propostas de lei, eu queria saber com relação à participação de mulheres na política, como políticas mesmo, né? Como candidatas à política, como ativistas na política, e mulheres eleitoras. Você sente que aumentou o número de mulheres, a presença de mulheres e a participação de mulheres na política brasileira? Sem dúvida, aumentou. Não significativamente como até outros países da América Latina, nós poderíamos ter mais mulheres nos espaços de executivo e legislativo. Eu falei, uma experiência que eu tenho é de ter sido a primeira vereadora, junto com a vereadora Diva, em 82, que nos elegemos as primeiras mulheres em Sorocaba, uma cidade aqui que tem 370, acho que 375 anos, e Câmara Municipal, as duas primeiras mulheres. Eu tenho experiência de ter sido vereadora na época da ditadura militar, um parlamento aqui na minha cidade de Sorocaba que não tinha experiência alguma de lidar com mulheres. Então, foi uma experiência, assim, bastante para a cidade, sim, impactante, né? Duas mulheres entraram. Até eu lembro que o jornal publicou, olha, elegeram duas mulheres, uma médica e uma professora. Tipo assim, acho que elas não vão fazer muito feio lá, né? Eu já vinha com a minha experiência de sindicalista, minha experiência de formação do PT, eu vim para cá, de Câmara Municipal, eu não entendi absolutamente nada. Mas quando você tem um norte político, e eu sou do PT desde aquela época, você sabe o que você tem que representar aqui dentro de um parlamento. Você sabe o que você tem que representar. Eu, pelo menos, sabia. Tem gente que entra e se elege e não sabe absolutamente nada. É, e Sorocaba, fazendo as contas hoje, só elegeu até hoje 10 mulheres. Para 10 para vereadora ou em todo. vereadoras, 10 Para mulheres, vereadoras, 10 mulheres até hoje. na história É, de- olha que louco. Eu sei o nome de cada uma. e nunca tivemos uma prefeita. Prefeita, vice-prefeita que acabou sendo eleita, que é a prefeita Jaqueline. Ah, Ela foi a era vice Jaqueline, e era acabou verdade. assumindo. Assumiu. É. Vereadora Diva Prestes, ela foi vice-prefeita, assumiu alguns dias como prefeita, só. E a Uhum. vereadora e a vice-prefeita Jaqueline. Prefeita não. E eu fui deputada federal também, a primeira pela região. Temos deputadas estaduais, mas o número, aqui no parlamento, eu conto para você, Sorocaba é uma cidade que só elegeu 10 mulheres até hoje. Nossa. E o que será? Ontem eu estava conversando com uma mulher jovem, de uns 30 e poucos anos, e ela foi ao médico, e era uma médica, e daí uma endocrinologista. E ela foi pelo convênio, o horário que ela tinha era aquele, eu fui numa médica, eu odeio médica, odeio médica. E aí
não, tem gente que ainda tem mulheres que ainda odeiam Nossa, médicos, ela falou mulheres. isso? Esse sentido assim de odeio, de elas não são eficazes, não são eficientes. Eu Olha acho. E só. será que as pessoas não têm esse olhar também ainda hoje com relação a mulheres políticas? Você Na tem todo um política? histórico de luta para as mulheres terem direito a voto, a campanha mundial das sufragistas. Você tem. E eu fiz como deputada federal quando nós tivemos implantado pela então deputada Marta Suplicy. Ela esteve no encontro internacional de Beijing, na China. Foi um encontro onde se discutiram os espaços as políticas públicas, né? Conferência Mundial em Beijing, na China, em 94. Ela, em 1994 ou 96. Então, a deputada Marta Suplicy e outros representantes do Brasil estiveram lá. A discussão era como os países fariam políticas públicas, estruturais, legislação, para que as mulheres tivessem mais possibilidade de estar nos espaços de poder. Essa grande conferência na China. E Marta Suplicy veio no Brasil como deputada federal e apresentou a política de cotas. Isso em 96. Ela apresentou a legislação e por mérito dela, da luta do movimento feminista, foi aprovado. Eu, como deputada, fiz todos os possíveis. Eu fiquei, assim, encantada quando surgiu uma lei como essa, né? Bom, aí as mulheres vão participar, as mulheres vão se eleger. Fiz cartilha, eu já era deputada federal em 98. Fiz cartilha incentivando as mulheres a participarem das políticas. Aí, só que muita, esse para mim foi um período assim que eu gosto de contar. Eu fiz cartilha, distribuí cartilha aqui na minha região inteirinha, andei pelo Brasil afora falando da política de cotas, incentivando as mulheres a se candidatar. Aí quando elas se candidataram, muitas vezes isso acontece ainda hoje sem experiência política, sem entender os partidos políticos que são a maioria deles dirigidos por homens, elas só serviram para muitas que se candidataram para eleger homens. Foram eu vi muitas me contando a extrema decepção que tiveram de participar de um período eleitoral. Houve até um recuo depois eu vejo, porque elas não conheciam política, nem como funcionava o partido, ter ideia se aquele partido representava o que ela queria ou não. Muitas delas foram só utilizadas para preencher as cotas até hoje, isso. Utilizam até os recursos eleitorais que são específicos para as candidaturas femininas para eleger homens. Então, muitas se decepcionaram tremendamente, por falta de experiência, por não participação no dia a dia da política. Então, são chamadas para participar no período eleitoral. E aí levam aquele choque, porque não entendem como é a política. Como eu fui fundadora do meu partido, ajudei a fundar, tinha uma experiência política já anterior, formação do partido, eu segui uma trajetória, depois candidata a prefeita, deputada federal. Mas quem entra assim pela primeira vez, teve, né, nesse período, uma enorme decepção, né? E isso, a falta de experiência das mulheres, os partidos não funcionam no dia a dia, não dão formação, elas não entendem o processo eleitoral, muitas vezes são enganadas. Atualmente, é muito importante chamar as mulheres, porque tem uma cota de recursos importante, que é para as mulheres na bancada, na chapa que se forma. Então, muitas delas, inclusive, são chamadas só para completar e para o partido poder utilizar o dinheiro. Mas ainda a falta de participação política na formação dos partidos, no dia a dia dos partidos, é que depois leva a essa até a não participação. Aí você me pergunta, mulher vota em mulher? Para mim, eu queria uma pesquisa muito mais aprofundada que até hoje eu não vi. Mas Se as mulheres. talvez a gente não vote, talvez as mulheres não votem tanto em mulheres por causa disso que você está falando. Se as mulheres entram e não têm um, um desenvolvimento, não estão produzindo,
aí cria aquela, quem é ela, né? O que você falou, quem é, não é o seu caso, que você fez bastante coisa, mas quem é fulana de tal, né? Que vai chegando e a gente não sabe quem é, e vai pesquisar, vai ver o histórico, ela também não, Não tipo, tem, não muitas vezes fez não nada, tem. né? Não tem o histórico, né? Hoje nós já temos mulheres que são, sim, trabalham em entidades sociais, as mulheres que já desenvolvem um trabalho no dia a dia. Por exemplo, nós temos aqui uma vereadora que se elegeu, Jussara, extremamente conhecida na luta em defesa dos animais, da causa animal. Então, ela já tinha uma trajetória, né? Um Hum. exemplo. Então, ela se elegeu, agora está aprendendo e atuando aqui no parlamento, já tem um preparo para atuar dentro do parlamento. Eu fui coordenadora na Câmara Federal por muitos anos da bancada feminina. Isso significava trabalhar com mulheres com trajetórias completamente diferenciadas, partidos completamente diferenciados, causas diferenciadas, mas quando chegava a causa da mulher, a gente conseguia, com a maioria delas, defender dentro do Congresso, no mês de março, normalmente no mês de março, que se votassem projetos voltados às causas da mulher. Então, mulheres que tinham projetos voltados ao tema da mulher, nesse mês de março a gente conseguia colocar na pauta e votar. Então, eu tenho, acho que, 5 leis aprovadas, porque eu trabalhava com o tema, movimento feminista. As pessoas não se elegem sozinhas e nem devem continuar, nem devem estar sozinhas, se elas não tiverem base de apoio, de sustentação, de orientação do mandato. Então, com o movimento feminista que foi muito forte em determinados momentos no país, nós conseguimos aprovar essas leis. Assim saiu a Lei Maria da Penha, as leis que eu aprovei no Congresso, a lei do minuto seguinte, a lei que criminalizou o assédio sexual, a que retirou do Código Penal os termos preconceituosos contra a mulher. São leis que a gente aprovou, a causa LGBT, que eu trabalhei demais no Congresso Nacional também, que tornou crime a discriminação aos homossexuais. Quando você tem um movimento por trás, as coisas avançam no Congresso Nacional. Não é porque eu apresentei uma lei que o Congresso vai se interessar. Você tem um movimento, pressão, construção, apoio, e aí consegue se aprovar. E eu vejo hoje, às vezes no Congresso Nacional, muita presença de mulheres de direita que trazem a política do retrocesso, não do avanço nas causas feministas, né? É Ou muito. nem querem, absolutamente não querem ser chamadas de feministas, não são e não querem. É. Muitas vezes estão propondo retrocessos A naquilo gente que a vai, gente conseguiu avançar. a gente vai chegar lá. Eu ainda para ficar nessas políticas públicas que você trouxe, eu fiz o curso me formei no PLP, né? Uma promotora legal popular o ano passado, e Onde? aqui em Sorocaba. Né? Você é uma PLP? Eu sou uma PLP e eu gostaria, e você E trouxe o PLP para Sorocaba, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o PLP. eu Por que sempre você tive, trouxe, de onde você trouxe, o que que é a procurava PLP? como deputada as mais variadas formas de investir nas mulheres, sabe? Seja profissionalização, seja formação. Eu fui numa atividade no Nordeste, em Recife, e me convidaram, olha, venha assistir aqui a formatura das promotoras legais populares, gostaria que você tivesse presença. Eu estava lá numa outra atividade como deputada. Falei, bom, aí eu conheci o projeto, entendeu? Achei fantástico. Olha, meu Deus, se eu conseguir levar isso para Sorocaba. Aqui em São Paulo nós temos, né, a Melinha Teles como referência, a, União, a coordenação do PLP, que agora já é em nível nacional, trouxemos para Sorocaba. Laís, veja para mim qual a turma que nós formamos. Você se formou ano passado? O ano passado. É, Qual é, como era o nome? Maria, A sua turma é Marina Silva? Marina Silva. Quantos cursos que a gente faz no PLP? Quantos nós já formamos? Acho que a sua foi 19 ou não? Acho que não, é mais de 20, não é? Acho que passou de 20, não passou? 21ª turma. Olha, nós Vigésima estamos primeira. nesse curso É, formando mulheres. é. Eu acho que isso é impactante na formação das mulheres. Você gostou do curso? Adorei o curso, adorei. E o que eu queria dizer é isso, a gente não tem. É, é como fazer a faculdade, né? Eu fiz letras.
e fui professora de inglês muito tempo na minha vida, mas como professora de inglês, eu digo, eu não aprendi, a gente tem essa expressão, não aprendi nada na faculdade. Não é que eu não aprendi nada. O que eu sabia, eu tinha uma base na faculdade, mas eu aprendi muito mais fora da faculdade. Nesse curso da PLP, a gente tem, houve muitas coisas, né? É um período muito pequeno, aprende muita coisa, mas é legal que a partir dali a gente pode pesquisar mais e não precisa pesquisar o mundo inteiro das leis, mas vou focar na Maria da Penha, ou vou focar numa outra, num atendimento à mulher carente. Eu acho muito legal o jeito que é feito o curso. Promotoras legais populares. A gente forma as mulheres para quem então, vai nos assistir aqui nesse podcast, formar mulheres para o conhecimento dos seus direitos. Por isso, as aulas são dos assuntos mais É, diferenciados, mais com as diferenciado. visitas, com os estágios, É, é, toda a área da saúde, da educação, de tudo, né? é. Uma formação pode ser curta. Esse ano o curso foi mais, normalmente era de quase 8 meses que a gente fazia, por causa dos problemas com a prefeitura municipal, porque a gente recebeu um recurso por emenda parlamentar para fazer, melhorar inclusive a infraestrutura do curso. A liberação do recurso foi muito tarde, então foi mais reduzido. Queremos fazer esse ano como era antigamente, quase 8 meses, formatura no final do ano. E vai servir, inclusive, aqui, espero que seu podcast, para anunciar quando nós fizermos as inscrições para o curso de promotoras, mulheres formadas para defender outras mulheres no conhecimento dos seus direitos, que você ajude a divulgar as inscrições esse ano também. Eu achei o curso muito bom, porque eu aprendi muita coisa no curso, e como eu gosto de pesquisar, gosto de buscar, você ouve falar sobre uma coisa, vai pesquisar mais. Maria da Penha, por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei que é difícil uma pessoa nunca ter ouvido falar o nome, Todo mundo sabe o mas, que é. mas conhecer e saber, não, nossa, eu estou incluída nisso, né? Os direitos todos da mulher e como que funciona todo o sistema, o que não funciona ainda, que ainda está meio de pé quebrado, mas onde a gente pode buscar recursos, onde pode buscar ajuda, informações. Eu achei muito bom. E o que eu mais gostei do curso é o fato de ser aberto a todas as mulheres. Então, na minha turma, tinha duas, que são mulheres que eu conheço, que é de um assentamento onde eu trabalho, como voluntária, duas mulheres analfabetas. E uma haitiana que fala muito pouco português, que não lê e escreve português. E estavam lá presentes. Então, isso que é bacana, que não é A formação é elitizado. variada. É Tem para mulheres com curso todas as mulheres que superior, estiverem interessadas, né? mulheres com curso superior, ou não, Aham, como você é. disse. Aqui até a homenageada que fez a homenagem maior foi a haitiana, né? Foi a haitiana. Falando com um pouco de dificuldade, mas parece que ela aproveitou o curso, inclusive para trazer novas mulheres para o curso desse ano. Então, essa foi uma das atividades que eu conheci como deputada. Eu falei, eu vou investir nisso, poder investir de forma prática nas mulheres e continuar com isso. As leis, o movimento feminista, na pauta da educação também. Trabalhei muito, sempre fui, todo o tempo que eu fiquei na Câmara Federal, eu fui da Comissão de Educação. Fui autora da primeira lei que criou o Fundeb, o Fundo de Educação Básica no Brasil, que financia a educação básica no Brasil para todos os brasileiros, a vaga assegurada para a criança desde a creche até o ensino médio, para todos. Fui relatora do Fundeb na Câmara Federal, fui relatora também. Relatora é aquela que se um projeto vem do Executivo para o Congresso Nacional, na Câmara ou no Senado, o relator é o deputado ou senador que fica responsável pela tramitação e aprovação ou não daquele projeto no Congresso. Então, eu fui relatora também da política de cotas para para negros, indígenas, quilombolas nas universidades federais. Então, coisas muito importantes. A lei da primeira infância também participei da comissão especial da Lei Maria da Penha, que é a comissão que montou a Lei Maria da Penha. Temos, assim, a causa LGBT, o projeto de lei que nós apresentamos para criminalizar a discriminação aos homossexuais, a homofobia, a transfobia, a lesbofobia.
Foi de minha autoria, passou na Câmara Federal em 96 e nunca vingou. Passou na Câmara, foi aprovado por unanimidade, foi para o Senado e do Senado nunca mais saiu. Mas quando o Supremo Tribunal Federal discutiu o tema, porque é um direito das pessoas, né? Direito constitucional deles serem respeitados e não discriminados. O tema da minha lei é que foi reconhecido pelo Supremo Federal como texto da lei. Colocou na lei de uma das formas de racismo é a discriminação aos homossexuais. Olha que Então, foi bem. reconhecida a nossa lei como o texto correto, como está hoje dentro da legislação. Então, eu trabalhava de forma muito ampla, com os mais variados temas. Hoje, aqui em Sorocaba, tem muita preocupação com a causa ambiental, o futuro de Sorocaba, a causa ambiental, a quantidade, o crescimento da cidade sem grandes planejamentos, a possibilidade de falta d'água no futuro. São temas que eu trabalho hoje com bastante, como é que se diz assim, e muitas vezes as pessoas não gostam, né? Com uma ação fiscalizatória. De fato, fiscalizando, que é essa tarefa maior dos vereadores que as pessoas não entendem, É. muitas vezes. Muitas vezes elas querem o vereador tem que mandar trocar o bico de luz do meu bairro. O vereador não manda nada. O vereador tem que mandar asfaltar aqui, ou tapar o buraco da rua, ou outros problemas maiores, como hoje vejo como um maior problema dramático, seríssimo, é a questão da saúde. Pessoa que não consegue a consulta, não consegue a vaga, cirurgia, o vereador só pode fiscalizar e cobrar, né? É o São papel ações do que vereador, né? o papel, ele pode fiscalizar e fiscalizar, na maioria das vezes, não é muito simpático. As pessoas não. Quer que o vereador resolva. Eu fiscalizo, denuncio. Isso não é muito simpático, muitas vezes. Quer que o vereador não só faça isso, mas ele resolva. Resolva, a resolução, muitas vezes, é a ação do executivo, da prefeitura, ou do governo do estado. Então, assim dizer, né? Aqui no Aham. estado de São Paulo. E muitas vezes a função do vereador não é muito bem entendida, não. O vereador, a vereadora. Isso a gente viu também no PLP, é, o espaço de cada um, né? De cada político, o que que cabe a cada um, né? A gente voltando para A maioria da população não a entende, população não. não sabe, a gente não sabe mesmo. Mesmo na hora de votar, eu vou votar para deputado federal, deputado estadual, vou votar para senador, para tudo, as pessoas não sabem. Em geral, a gente não sabe para quem é. Nós vimos isso no PLP e agora, quando for na época da eleição, vou votar, olhar o que que espera, o que que essa pessoa fez. Dá trabalho fazer isso, né? Dá trabalho ser um bom eleitor também, né? Mas a pessoa tem que. Depois não adianta só reclamar, né? Que quem está lá não está fazendo, se a gente nem soube escolher, né? Maria Lígia, a gente não está num bom momento da política. Assim, é que se diz, um Congresso Nacional hoje, eu não teria ideia, eu nunca teria pensado que nós teríamos um Congresso de tão baixo nível como nós temos hoje. Todo dia é um escândalo que aparece envolvendo deputados. As emendas parlamentares, as benditas emendas parlamentares, que é um recurso que o deputado tem do orçamento ou o vereador tem para direcionar para determinados projetos. Hoje é bilhões que os deputados têm. Quando eu fui deputada, não tinha esse valor. E nem eram obrigatórios. A gente fazia as emendas de um determinado valor e o governo depois cumpria ou não cumpria. Hoje elas são obrigatórias, é dinheiro desviado para tudo quanto é lado. Um Congresso que vota em interesses que não são absolutamente aquilo que a população brasileira precisaria, retiram dinheiro da educação para emendas parlamentares, do orçamento da educação, do orçamento da saúde, não deixam avançar o governo Lula avançar nas políticas sociais. Eu nunca tinha visto um Congresso de tão baixo nível como esse. É claro que sempre tem oposição e situação no Congresso Nacional, mas hoje eu vejo que a oposição ao governo Lula é de um baixo nível que É. assusta, E assusta. E os tá interesses, havendo bastante denúncia disso, né? Bastante denúncia do muito, comportamento do muito. Congresso, né? A gente vê na televisão. E os interesses do que eles defendem, não os interesses da maioria da população. Votam um orçamento, retiram dinheiro, os recursos para emenda parlamentar para eles distribuírem, tirando o dinheiro do orçamento da educação, sabe? Que poderia estar numa universidade, num projeto educacional para cidades.
tiram dinheiro da saúde, de setores essenciais para distribuir para a corrupção. Algumas emendas são bem direcionadas, outras não. Elas trazem um rombo no orçamento hoje, desmontam políticas sociais. Elas desmontam políticas sociais. É, O dinheiro que é retirado. Votam projetos que não são de interesse da população, da maioria da população, interesses próprios. Olha, tá feio eu o nunca, quadro, né? nunca Em tinha vários. visto um congresso de tão baixo nível como esse agora. Tá bem feio o quadro. Você tinha mencionado as mulheres de direita que estão se posicionando muitas vezes contra esses avanços da mulher, e eu tinha uma pergunta ligada a isso mesmo. Os homens, né? O que que importa tanto aos homens, o que que faz tanto com que os homens façam tantas políticas contra a mulher, e como no mundo as mulheres apoiam esses movimentos? Você tem um Você, entendimento de por que isso você acontece? está falando corretamente, é um movimento mundial, sim, de retrocesso mundial. A gente vê hoje que os Estados Unidos proibindo livros, retrocedendo em recursos para as universidades, Estados Unidos, nas políticas para as mulheres, para os migrantes, não tem uma política nacional de saúde. Isso no mundo inteiro contra como é que você fala, os migrantes, a migração em qualquer país da Europa, dos Estados Unidos. Movimento de Contra, direita contra terrível. contra o aborto, mesmo em caso de estupro, contra. E o retrocesso nas políticas daquilo que nós avançamos, É, entendeu? Para as mulheres, principalmente. E aqui no Brasil, esse movimento tá muito voltando à legislação que o legislador da década de 40 achava razoável, que são as políticas colocando em que áreas, em que momentos o aborto é permitido no Brasil, né? Em que circunstâncias é permitido o aborto no Brasil. Até isso está se retrocedendo. Aquilo que o legislador da década de 40 achava correto, os de hoje querem ainda retroceder, sabe? É muito, muito interessante. E os direitos das mulheres estão correndo muito perigo atualmente, correndo muito perigo. E nós temos no Congresso, como você disse, mulheres eleitas de direita que apoiam esse tipo de retrocesso. o que será que qual será a chama que alimenta esse movimento? A Movimento gente tem um nome, conservador, patriarcado, né? Mas o que que é exatamente? vem do fundamento do capitalismo, o avanço das mulheres Por que nós temos tantos feminicídios hoje, né? Aqui em Sorocaba, coisa terrível, 2 feminicídios no final de semana, 2 mulheres mortas pelos seus ex-companheiros, ex-maridos e companheiras, uma coisa assim. A gente pensa que está avançando, e está avançando. As mulheres querem sair hoje da situação de violência, mas os homens não avançaram. Pelo contrário, a formação machista do homem brasileiro, a formação, como é que se diz? Patriarcal mesmo do homem brasileiro não aceita uma separação, não se conforma quando a mulher quer sair de um relacionamento de violência, de opressão. Ela consegue muitas vezes sair e, e acontecendo os feminicídios. Quantos feminicídios? Então, parece que está aumentando. Hoje tem mais divulgação, já está se prestando. Existe uma lei do feminicídio que nós não tínhamos. Isso veio do governo da presidenta Dilma. E, e um retrocesso mesmo mundial em termos de alguns países discutirem a volta da mulher para dentro de casa, se ela que fique, não tenho nada contra, se ela quer se casou, quer ficar em casa, dona de casa, cuidando dos filhos, mas se a maioria não quer, não é com um retrocesso que nós vamos andar para trás com isso. É o que está acontecendo no mundo todo e no Brasil. Os homens acham que têm direito de legislar sobre o corpo da mulher, sobre a mulher. A gente não faz isso, as mulheres não legislam sobre os corpos dos homens, mas eles sim. Se elas vão engravidar ou não, se mulher casada que pode engravidar vai ter o emprego ou não vai ter, a diferença salarial, essas coisas continuam. É dia a dia. O presidente Lula fez a lei do que nós lutávamos há tanto tempo, trabalho igual, salário igual. Ainda existe muita diferença. Então, os sindicatos têm uma tarefa muito grande na fiscalização dessas leis que a gente quer.
Aumenta-se no Congresso Nacional o número de anos que um cidadão vai passar na cadeia por feminicídio, mas não é isso que o amedronta. Então, a violência contra a mulher hoje aparece muito mais. A gente vê, seja mulheres de destaque da televisão, mulheres conhecidas no Brasil, aquela mais simples. E os feminicídios aqui na cidade de Sorocaba, e é uma cidade que tem, e você deve ter aprendido isso no PLP, tem toda uma estrutura desde que começaram as estruturas de proteção à mulher, Conselho da Mulher, Casa Abrigo, lei de minha autoria aqui, como a vereadora, Casa Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência, Delegacia da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, a vara específica na Justiça para a Lei Maria da Penha, a Patrulha da Paz, a Patrulha Maria da Penha, a Patrulha da Paz em Sorocaba, o Botão do Pânico, e assim, os números de atendimentos por mês de chamadas que a Patrulha Maria da Penha tem, mais de 500 por mês. Então, se ela chamou, ela tem a medida protetiva, ela foi ameaçada e o atendimento aconteceu, quantas mulheres nós salvamos de feminicídio? É. O cidadão foi invadir a casa dela, foi até o emprego dela, estava impedido pela lei de chegar perto dela de 500 metros. Se ele foi para quê? Para matá-la, para assediar, para violência. Então a gente vê esses números, se assusta, mas pelo menos essa estrutura de apertar o botão do pânico e a viatura da Lei Maria da Penha, a viatura da, da equipe da Lei Maria da Penha atendeu, evitou um feminicídio, evitou uma violência, uma agressão, uma invasão na vida daquela pessoa novamente. Então essas estruturas precisam funcionar. E funcionar campanhas, eu vejo hoje muito mais claras, como estou vendo na televisão, explicando, artistas explicando como é que se pode e deve se defender, se prevenir. Só campanha de massa mesmo. Mudança, inclusive, no raciocínio, na formação do homem brasileiro, que é extremamente machista. E Machista violento. se julgam donos da mulher, né? E não aceitam uma separação. E que termina em tragédia, termina em violência, termina em feminicídio. E como E, você falou, esse movimento mundial de a gente vê blogs, pessoas assim que têm milhares de seguidores, homens, milhares de seguidores, propondo essas coisas. A volta do machismo, a mulher dentro de casa, o homem é que manda, o patriarcado de volta novamente. É um retrocesso muito grande. muito feio. Aqui a Menina Criança, a gente tem um livro. Eu trabalho com uma jornada de leitura, né? Uma história grande que está inclusive nos primeiros podcasts explicando o que é. Esse livro traz muitos relatos de violência contra a mulher. Tem um bastante interessante que tem um vídeo na internet, inclusive, que se chama, eu não sei se é a moça do Rio, acho que é a menina do Rio, ou a menina no Rio. Eu vou ver que da hora que eu postar eu coloco certinho. Inclusive o link é no Paquistão, essas informações eu tenho certeza, só não me lembro do nome, com certeza. É no Paquistão, uma moça, tem uma história, a moça quer namorar uma pessoa que a família não permite, ela acaba fugindo com esse moço, fugindo para casa dele, da família dele, ela não foge para o meio do mato. Ela foge para casa dele para se casar com ele, mas não é a pessoa que o pai, a família queria com quem não é a família com quem eles queriam que ela se casasse. Então, o pai e um irmão tentam assassiná-la. O pai corta ela, corta o rosto dela e põe ela num saco, o pai e o irmão, e joga no rio. Mas ela sobrevive, ela consegue sair. Daí o filme é um documentário, a história da vida dela. E o filme é Uma história sobre história real. É sobre qual é a palavra? A honra masculina. Inclusive, esse capítulo no livro que cita, no nosso livro, que cita esse vídeo, é um capítulo inteiro sobre a honra masculina. Você acha, eu acho, que os homens estão se sentindo, de maneira geral, desonrados com as mulheres, assim, as mulheres que se casam, as mulheres que largam eles, as mulheres que vão trabalhar, que ganham mais do que eles, que decidem se quer um filho, se não quer um filho. Você acha que isso mexe com a honra masculina?
Mexe no sentido assim, eles acham que mexe, você acha? Que pode ser Nós isso? tínhamos a legislação até a década de 70, quando começou a campanha Quem Ama Não Mata, né? Lembro dela. Muitos homens foram à justiça, mataram suas companheiras, esposas, mataram em defesa da sua honra. A Hum. honra deles estava na mulher. Então, eles mataram para defender a honra deles. Eu acho que volta a esse movimento, sim. Eu não penso que os homens estão se emancipando, eles estão se fragilizando. Eles não conseguem aceitar, se sentem frágeis quando a mulher, como você disse, trabalha, não aceita a violência, ela quer ter direitos iguais, ela pede a separação, não aceita uma convivência que não é mais favorável a ela, quer sair de uma situação de violência, de mando, de opressão, e eles se sentem fragilizados, ao contrário, se sentem fragilizados e ameaçam com a força, com a violência, com o feminicídio, com a agressão. É a reação que eles têm, que não se sentem altamente fragilizados perto dessa nova mulher. Eu entendo isso. Eu entendo assim também. Eles não Na foram África, preparados para isso. não são. Eu tenho visto vários movimentos eu tenho bastante relação com pessoas de diferentes países africanos e pessoas que estão trabalhando com comunidades, e eu vejo um relato deles que muitas, inclusive ONGs internacionais, mas muito movimento interno também nesses países que começaram a trabalhar com as mulheres, agora estão trabalhando com os homens. Tem relatos assim, tipo, a gente empoderou as mulheres, elas estão trabalhando, elas estão decidindo o que elas querem e o que elas não querem, e com isso elas sofrem mais violência, porque o nível de desemprego é absurdo em muitos países da África, os homens não têm, aí a única coisa que eles teriam seria ser dono da casa, né, mandar. Se já não manda, eles não têm nada. Então a violência deles aumentou. E daí o que essas ONGs, nem sempre ONGs, são vários, são institutos, são grupos, movimentos, várias, vou chamar de movimentos, vários movimentos acontecendo que agora estão trabalhando com os homens. É, Aqui em de- Sorocaba nós temos uma tem? entidade que, chegando à conclusão que você tem que trabalhar com aquele, mesmo que ele tenha sido punido, tenha pagado a pena pela violência contra a mulher e tudo mais, chama CERAV, Centro de Reabilitação do Agressor. Ele vai continuar. Se ele se separou, ele foi punido, foi preso, pagou a pena, mas ele não se recupera mentalmente do que ele fez, ele vai continuar os outros relacionamentos com É, agressão, da mesma forma. É de reabilitar o agressor. Por isso que eu falo, tem que ter campanhas nacionais dirigidas aos homens. Normalmente a isso, gente fala com as mulheres, isso. mas as campanhas maiores é a formação do homem brasileiro, o machismo, o sentimento de posse, de fragilidade frente àquelas mulheres que não aceitam mais esse tipo de situação, de opressão. E daí eles usam a violência física, muitos deles, violência psicológica, e os homens que têm dinheiro, a violência deles é com o dinheiro, né? Não dou pensão para as crianças, não pago isso, não pago aquilo também. É um jeito de eles recuperarem a tal honra deles, né? Eu já escutei nessa minha jornada de mais de 40 anos, de tudo. Tudo que você pode imaginar, não é só mulheres mais pobres, como as pessoas pensam, não. A gente vê É, hoje na televisão artistas que foram assediadas, é, mulheres que eram grandes empresárias da mídia, era o homem que controlava tudo, detonava a fortuna dela, os recursos dela, entendeu? Muitas vezes a mulher deixa a direção da sua vida para eles, e você vê figuras de destaque da televisão, mulheres sofreram violência, então é para todas, viu? é para todo mundo, não tem privilégios, aí ninguém tem privilégio, Não, né? não. E trabalhar com as crianças, com os jovens e crianças mesmo, também tem alguns Aqui, países, mas esses eu são países trabalho, mais. sim, deveríamos ter aqui, isso é uma coisa, formação, a vereadora Fernanda apresentou um projeto de lei aqui na casa, que a Maria da Penha vai à escola, para você discutir com as crianças, uma discussão com o nível de cada criança nas escolas, porque quando você faz uma palestra no mês de março, não só no mês de março, sempre aparece meia dúzia de crianças depois que termina a palestra para contar casos de violência dentro de casa.
abuso infantil, de tudo. Então, Maria da Penha vai à escola, inclusive, para proteger as meninas, ensinar as meninas. As maiores vítimas de agressão e estupro são as crianças pequenas, as meninas pequenas. Os E números como são que isso está entrando assustadores. nas escolas? Quem é que Não leva? O há, não professor ou há, quem? né, que se diz, não há. Muitas vezes a gente tem essa oportunidade no mês de março, mas não há abertura hoje na administração de Sorocaba para isso. É, O é. projeto pode ter passado aqui na Câmara, mas nem por isso implantado pela rede. A rede tem que, a rede municipal de educação, a rede estadual de educação tem que aceitar e fazer programas para isso. Isso não está acontecendo ainda. Ainda não. Você Ainda a tem toda gente a tem razão. É na formação da criança, a gente, porque a escola influencia muito a formação das nossas crianças. E esse é um tema que deveria ser tratado. deveria ser tratado. Você estaria evitando a gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis, a violência que acontece muitas vezes de opressão entre meninos e meninas já no namoro, na adolescência, os meninos já mandando nas meninas, já oprimindo, assediando de forma violenta as meninas, sabe? Isso é tema que para estar na escola, não tenha dúvida. Tem que estar na escola. A gente deveria ter na escola esses temas que a gente diz, isso não se discute, também eu acho que é um discurso masculino, né? Não se discute religião, não se discute política. Eu acho que a gente não tem que discutir no sentido que você não precisa me transformar numa petista. Eu, ou numa esquerdista, eu sou de esquerda, mas você não precisa, o seu papel não é me transformar nisso, mas a gente conversar, você trazer ideias, tudo. E sobre sexo, sobre violência, é conversar também, não é ensinar às crianças o que os pais não querem que ensina, né? Isso teria que ficar claro para os pais também, Meu né? convencimento da formação da educação sexual nas escolas, para mim, é coisa essencial. Quantos Eu países também do acho mundo já essencial. fazem isso e aqui no Brasil não avança? É, O é uma conservadorismo pena. impede isso. E é uma pena, porque daí a gente continua sendo criado super ignorante nessas áreas, né? Dos nossos direitos, inclusive direitos sobre o próprio corpo, né? Conhecimento do corpo, né? Perfeitamente. A gente não conhece. O papel da mulher quando chega na política. Então, quando você chegou na política, você trabalha pela mulher, mas em geral, assim, quando uma mulher chega na política, qual é o papel dela com relação às mulheres? Como é que você vê isso? É um papel extremamente O compromisso. Hum. extremamente importante, porque nós somos a maior parte da população, inclusive, e subrepresentadas. Nós somos a maior parte das eleitoras, a maior parte da população. E Câmara Municipal, Assembleia, Congresso Nacional, são lugares de representação do povo. Se a mulher não estiver presente, uma parcela significativa da população, aliás, a maioria não estará lá representada. Por isso que nós temos, e o nosso pensamento não pode e não deve ser igual ao dos homens. Não pode e não deve. Nós temos que levar o olhar feminino. Marta Suplicy já falava isso. É levar o olhar feminino para a política. Tá? Os homens já legislam há tantos anos, há tantos séculos. A nossa tarefa é representar o outro lado da população que ficou calada por tanto tempo, subrepresentada. Isso, eu vejo sim. E o que tem sido feito em Sorocaba, você já falou sobre as mulheres, mas para as meninas, você falou toda essa estrutura que tem para proteger a mulher da violência, se há outros movimentos para a mulher, para, por exemplo, profissionalização ou alguma coisa específica para meninas, em termos de desenvolvimento. Nós temos muitas, como é que se fala hoje, eu tive formação dentro das escolas, das universidades, coletivas que trabalham com os temas mais variados hoje. Não necessariamente de partidos políticos nem nada, mas muitos agrupamentos principalmente de mulheres, de meninas, estão lá nos cursos de ensino médio, principalmente, que hoje estão trabalhando com os mais variados temas. Não é só tarefa de partido político, não, mas também a formação dos jovens hoje, eles se organizam de forma diferenciada, em grupos na internet e tudo mais. Eu vejo as meninas, as jovens hoje muito mais participativas.
se defendendo nos mais variados temas. Eu sou bonequeira, eu faço bonecas, tenho um trabalho grande de bonecas para que a gente Estou faz. vendo uma aí atrás de você. Eu tenho aquela é um modelo que eu copiei, mas eu faço muitas bonecas em processo em grupos, né, de mulheres, processo de autoconhecimento. E atualmente estou fazendo bonecas a partir de desenho de crianças. Então, as crianças fazem um desenho e eu estou fazendo as bonecas. Se a gente fosse pensar o que a gente está enfrentando hoje, todos esses desafios, e a gente fosse pensar nesses desafios, eu faria um monstro. Que cara você acha que tem esse monstro, desse desafio que nós mulheres enfrentamos hoje? Hoje é a cara do machismo. O machismo É um monstro machista. é o mais Esse grave que nós temos agora, é o machismo. violento, opressor, demando, que vem do tempo das cavernas ainda. E a gente vai enfrentar esse machismo com estudo e com lutas e com leis. Tudo com profissionalização, com recursos, com empoderamento das mulheres. E proteção, porque se elas se empoderam e querem sair de uma situação de violência, muitas vezes acontece a violência maior ainda, que é o feminicídio. Os homens que não aceitam a separação, não aceitam não ser mais donos dessas mulheres. Então, o empoderamento feminino tem que vir acompanhado de uma estruturas de proteção, como nós temos hoje aqui na cidade de Sorocaba, e que tem que funcionar. Muitas vezes não funciona. E aí acontece o feminicídio. Ou a mulher que não busca e não conhece essa proteção. Por isso, cursos como esse, o PLP, para que elas conheçam os seus direitos. E para que a gente possa também estar estruturada para conversar com outras mulheres, né? Mesmo eu converso com mulheres Perfeitamente. que não fizeram curso, né? A Tem gente é que haver multiplicadora, né? a solidariedade feminina é extremamente importante. A mulher, o curso PLP é para isso. As mulheres sentirem que elas têm que ser como é que se diz? As protetoras e orientadoras de outras mulheres que não conhecem os seus direitos. Excelente. A gente está chegando perto do nosso horário. O que que você gostaria de falar, assim, aproveitando o podcast, aproveitando o nosso momento político, aproveitando o que a gente já falou, que mensagem, eu não gosto dessa palavra mensagem, mas o que você gostaria de dizer? Nós estaremos esse ano num ano eleitoral. Muito do que as mulheres precisam passam por dentro de legislações, de estruturas de governos, sejam municipais, sejam estaduais, em nível nacional. Que a gente vote, por exemplo, vamos votar no Congresso Nacional o ano que vem, Senado e Câmara. Nós vamos votar na Presidência da República. Que a gente conheça desses candidatos os seus programas, minimamente seus programas. Porque aparece todo dia agora parece que resolveram investir nisso, todos os partidos mostrando as suas mulheres. Venha para o partido tal, que aqui tem o coletivo das mulheres tal, do partido tal, que no dia a dia não fazem nada pelas mulheres. Ou muitas vezes dão formação de direita. O ano eleitoral é extremamente importante para as mulheres brasileiras, porque pode haver mais retrocesso do que nós já temos hoje com o novo Congresso, que seja até pior do que nós já temos hoje. Que prestem muita atenção em quem vão votar, seja para deputado estadual, deputado federal, o senador, o governador da sua cidade, do seu estado, o presidente da República. Nós podemos ter retrocesso. Se depender de um Congresso como esse, ele pode piorar, e nós não podemos admitir de maneira alguma isso. Nós temos que melhorar a qualidade do nosso Congresso Nacional, das legislações, que tenham deputados que pensem, na sua maioria, na política para os mais pobres, aqueles que mais necessitam, o combate a essa desigualdade imensa que ainda existe no Brasil, combate à corrupção. Esses são temas que a gente deve prestar muita atenção no partido que está votando e nas pessoas que estão votando. Tem alguns sites online que eles falam, eles dizem que estão mostrando lá quem são os prefeitos, os candidatos, o que eles estão falando, não é prefeito, os candidatos. O ano que vem não Esses tem sites são candidatura, confiáveis? não tem candidaturas de prefeitos e vereadores. Então, eu falei prefeitos e Prefeitos vereadores. e vereadores. Amanhã, o ano que vem o ano que vem, gente, estou pensando em Esse ano, 2026, 2026.
Então, mas esses sites que trazem o histórico há mais de um, há vários sites que trazem Tem, históricos dos políticos, eles são confiáveis, eu acho que, inclusive, você que tem o seu podcast, colocar, colocar os esses links. espaços aí, essas estruturas confiáveis. Tem outras que não são, são para a direita só, para a direita mais conservadora que não interessa para as mulheres, mas que sejam progressistas, que não permitam retrocessos. E que se Tá bom. elejam mulheres, se elejam mulheres. Nós temos bastante, até aumentou um pouquinho a bancada no Congresso Nacional, mas com muitas mulheres conservadoras, que votam pelo retrocesso daquilo que nós feministas conseguimos fazer avançar. Uma pergunta que eu deixei passar aqui, não podia deixar passar, é o papel das igrejas, não uma nominação, mas as igrejas em geral. Tem sido muito negativo, não na política, não só do Brasil também. A gente vê isso na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, nos países africanos. Como que você vê isso? Essa Utilizando, mistura. inclusive, o primeiro, não o segundo testamento, primeiro, o primeiro, É, para usar coisas que são inadmissíveis hoje e que estão propondo, né, e propõem nessas igrejas a submissão da mulher, a mulher submissa, respeitando o marido, respeitando e respeitando tudo, todas as formas de opressão. Eu acho que obedecendo, né? é obedecendo as mulheres. As igrejas hoje têm, as mais conservadoras hoje, têm um papel muito grande nesse conservadorismo, nesse retrocesso também. E Não daí, quando poderíamos. os pastores, homens e mulheres, estão com poder político, isso fica grave, né? Isso, aumentou muito o número de religiosos que não deveriam estar discutindo esses temas no Congresso Nacional, mas estão lá para isso, inclusive, para o retrocesso. É. As igrejas têm um papel muito grande hoje, as igrejas mais conservadoras, nesse retrocesso com relação às mulheres, o papel das mulheres. Então é isso, um ano de eleição, a gente tem que estar atento, ver em quem a gente vai votar, Extremamente atentas. e se responsabilizar, né? A gente tem que se responsabilizar, porque não votar, não pesquisar é dar ao outro o poder de decidir pela gente, né? Uhum. Excelente. Desejo para você um felicíssimo ano novo, que a gente tenha um bom ano, que seja um ano. Os meus votos para todo mundo esse ano foi que seja um ano seguro, que a gente tenha É, segurança nesse ano de a 2026. segurança, você falou de um tema importante. A segurança é um tema que sempre aparece no debate com as mulheres, né? Não tem espaço seguro para as mulheres hoje, não tem. Não Não tem, tem na né? rua, no espaço dentro de casa, nas igrejas, se onde for, não tem espaço seguro para as mulheres. Não tem. E não é metaforicamente, não tem Não, espaço seguro. não. Não tem. Um Nós lugar que estamos a gente falando, vá tranquila, não tem. E não é tem, só medo de roubar o celular da gente, não é isso, é tudo, no né? campo do trabalho, assédio sexual, ela não pode se divertir, não é no espaço de recreação, num bar, não tem espaço seguro, não tem. Por isso que as mulheres têm que ser muito mais unidas hoje, solidárias com umas com as outras. Ótimo. Mais alguma coisa para a gente encerrar? Você gostaria de Agradeço o falar? espaço que você me deu para esse. Fiquei contente de saber. Desculpe não ter reconhecido você, porque eu dei aula no curso de PLPs esse ano. Não sei se você assistiu minha aula. Sim, é um grupo grande, né? Uhum. Dava para É, lembrar todos. fiquei contente de saber que você foi uma PLP que ajuda a divulgar esse ano, quando nós tivermos esse- a nova inscrição, as inscrições para o curso. E ter Sim. podido aqui falar de temas tão importantes como da mulher brasileira hoje. Muito obrigada. Eu agradeço a sua presença e a gente, num outro momento, talvez mais próximo da eleição, a gente volta a conversar, se possível. Tá. Tá E que as bom? pessoas acompanhem meu trabalho aqui. Eu estou em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, que mais, ô Laís? Hã? Twitter, nós estamos lá em todas as Em redes, que as todos os pessoas lugares. acompanhem o nosso trabalho. Tá? Ótimo, tá bom. Tá, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Elígia, pelo espaço.